Ele tem todo o progresso. Acelera. Todo o progresso do capitalismo ele tem às suas mãos. Ele tem mais valor proteico com muito menos dinheiro por causa do avanço da produtividade no campo. Tudo isso resultado do capitalismo. Agora, nós vamos trocar o que nós produzimos de acordo com aquilo que os outros avaliam. Não adianta eu achar que o livro que eu escrevi é muito bom e por isso todos têm que comprar. Se vocês não quiserem comprar voluntariamente, meu livro não vai vender. O que o sujeito intelectual arrogante faz? Acha que o governo tem que impor o meu livro nas universidades. Então, ele é um sujeito arrogante, né, e que não aceita o valor, em termos monetários, que o mercado atribui ao produto dele. Ele quer enfiar a goela abaixo. Ele quer lei de Estado bancando a cultura dele. Foi o seguinte, ó, começar a marcar 2 minutos para cada resposta, senão a gente não vai vencer isso aqui, tá? Certo. Tá certo? Vamos nessa? Então tá. O Givanildo, essa aqui é rapidinha. Eu quero Petrobras privada, concorda? Ontem, só se for ontem, eu fiz um vídeo para o YouTube chamado Vamos dar a Petrobras para o povo. Não falam que a Petrobras é do povo brasileiro? Cadê a minha parte? Eu sou parte do povo brasileiro até onde eu sei. A minha parte não está comigo, porque eu não posso decidir o destino dela. Propriedade é isso. Com o meu apartamento eu vendo se eu quiser ou não, eu chamo quem eu quiser para dentro dele. Propriedade é isso. Meu carro também é meu. Agora, a Petrobras é minha? Não, não é minha. Eu não posso fazer nada com a minha parcelinha de 1 sobre 190 milhões. Então, ela não é minha. Ela tem uma procuração extraída à força que está lá na mão do governo, servindo para cabide de emprego, para corrupção, para financiar o elo da felicidade da cadeia de fornecedores e coisas do tipo. Então, a Petrobras tinha que ser privatizada ontem. Pedro Barreto, você prega liberdades, mas mostre evidências da liberdade na prática e não na teoria, pois é muito bonito falar de liberdade quando o capitalismo permite as desigualdades ou a desigualdade social. Na prática é aquela coisa, eu não vou ter um exemplo utópico para dar, assim como do lado de lá nunca vai existir. Por isso que eles inventaram o tal do socialismo real, né, para fugir da realidade da ideologia deles. Então, eu também não posso fugir de todas as imperfeições do modelo que eu defendo. De fato, utopias não existem, mas existem modelos que mais se aproximaram de um grau de liberdade individual e econômico maior. Quais são eles? Já dei os exemplos durante a palestra. Os Estados Unidos foi um caso claro que está deteriorando. A Suíça é um outro exemplo claro, onde tem muita liberdade, inclusive, das federações, dos cantões. Não há a figura de um presidente. Quem é o presidente suíço? Ninguém sabe. Sabe quem é o Sarkozy, a Merkel. O presidente suíço, ninguém sabe, que são 7. São 7 escolhidos pelos cantões para tocar o negócio. É muito mais descentralizado. Então, há. Agora, desigualdade social, eu dou 2 respostas rápidas. Primeiro, desigualdade enquanto resultado, ainda bem que nós vamos ter sempre, porque nós não somos cupins vivendo numa colônia de insetos gregários. Nós somos desiguais nas ambições, no esforço, nas capacidades, e então o resultado vai ser desigual. O grau de desigualdade é que choca todo mundo, e muito disso é pelo modelo imperfeito. Resposta: onde é a maior renda per capita do Brasil? Brasília, que produz leis estúpidas e corrupção. Então, para fazer a justiça social, deixa só eu concentrar um pouquinho antes, né? É o que Brasília tem feito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Barack Obama está com o pé na demagogia? Porque se fosse o Chaves que tivesse um vazamento de óleo e um chamado de incompetente a PDVSA, e se depois de 6 meses, que foi o tempo que demoraram para parar, o Chaves fosse lá mergulhar no mar, iam dizer que era um abobado. E aí? Não só pelo caso da PP, mas por todo o resto, o Obama está cada vez mais abraçando a linha do populismo, da demagogia e da irresponsabilidade fiscal. Está certo, para ser justo com ele, que ele pegou um abacaxi, né? Uma crise violenta gerada por anos e anos de medidas irresponsáveis do próprio governo e muito da manipulação de taxa de juros do Banco Central deles. Agora, ele tem adotado como medidas de solução coisas que estão apenas plantando as sementes do próximo problema. Qual a forma legal de nos libertar dos incompetentes que são eleitos sem currículo para tal pela maioria? Pergunta da Ângela Helgert. Eu gostaria de dar a seguinte resposta, né? Nós mesmos não votando mais neles. Esse é o melhor caminho para eliminar a escória. Agora, quando você vê que todo mundo que fez isso e aquilo, que é reconhecidamente corrupto, safado, sendo reeleito, dá um certo desânimo. Né? Dá um certo desânimo. A população tem dado
carta branca para essa turma. Então, eu acho que um dos mecanismos legais que pode ser feito dentro da própria democracia é algo do tipo ficha limpa, você tentando começar a filtrar, assim, já que o povo está escolhendo novamente, com todas as evidências, esses casos, então vamos barrar legalmente eles, não pode mais candidatar quem tem condenação em segunda instância, coisas do tipo. Fernando Cardoso, deve ser parente do homem. E eu acho que a pergunta aqui está baseada no seguinte, né, nos exemplos de Venezuela e Chile, por exemplo. Né, qual o país que o Brasil deve seguir como exemplo de política e de economia, dada a dimensão de cada país? Quer dizer, nós somos um país continental, vocês ficam falando aí no Chile, que é uma maravilha. Né? A pergunta é muito boa e muito comum, e eu tenho um artigo que eu escrevi uma vez brincando, falando, vamos dividir o Brasil em 10. Né? Se o problema é o tamanho, então está resolvido, vamos criar 10 Brasis. A Suíça está como exemplo que eu dei de cantões que deram certo. Mas seria uma resposta incompleta, é óbvio, tem uma identidade cultural, é um país, ninguém quer deixar de ser Brasil, apesar de há um sentimento separatista muito forte no Rio Grande do Sul. Mas a verdade é a seguinte, existem exemplos bem-sucedidos de dimensões continentais, como o próprio Estados Unidos e como a Austrália. E a Austrália, é curioso que ela derruba vários mitos. Ela derruba o mito da ex-colônia explorada, ela derruba o mito do tamanho continental. Ela é um país que deu certo, com uma sociedade livre, capitalista, dinâmica, rica, e está aí. Ok. Bruno Teixeira Peixoto, a projeção demasiada de ideias a longo prazo não nos prejudica, já que nossa carência é justamente as práticas de curto prazo? Uma coisa não exclui a outra, né? Obviamente. Eu acho que a luta é tão desigual e nós estamos perdendo tanto de goleada que toda ajuda é bem-vinda. Eu faço parte, informalmente, de uma tentativa incipiente de criar um partido novo no país, coisa que eu não acho que é o caminho certo. É uma garotada querendo criar um partido libertário, bem radical até, e eu dou lá meu apoio informal para eles. Aí já surgiu esse debate, né? Mas isso aí não é, não sei o quê, criar mais uma coisa. Olha, eu estou tão desesperado com os rumos que eu estou atirando para todo lado. Eu sou membro fundador do Instituto Milênio, eu sou diretor do Instituto Liberal, eu sou membro consultivo do Instituto Mises, eu sou membro do Instituto Federalista e eu estou ajudando o Partido Liber. E vamos lá, o que mais que eu posso fazer? Dou palestra de graça quando me convidam. O que mais que eu posso fazer para ajudar? Porque nós estamos perdendo de goleada, então uma coisa não exclui a outra. Então tá, só para, acho que já foi por aí também, a Alejandra, é isso, né? Além de fazermos a nossa parte, o que podemos fazer para escolher o menos pior para o governo na questão da presidência? Coloca o nariz de palhaço e escolha o menos pior deles? Em vez de nariz de palhaço, a analogia que eu usei, que circulou muito aí o país, um artigo meu, a escolha de Sofia, foi tomar um Engov. Né? O que eu vou fazer é tomar um Engov e digitar o número do menos pior no dia. Infelizmente, eu sou órfão político, eu não tenho ninguém me representando. Há um monopólio das ideias ultrapassadas sendo debatidas no país. Eu vou ter que votar no menos pior. Agora, é o que tem que ser feito, né? Eu tenho que tentar barrar o projeto que eu considero mais nefasto e perigoso às liberdades. Leonardo Melo, gostaria de saber se você considera que há participação pública no poder. A nossa democracia representativa pode ser participativa no exercício do poder? Eu não sei se eu entendi direito, mas se for em relação à sociedade, como organizações não governamentais e coisa do tipo, eu daria duas respostas. Primeiro, é uma pena que no Brasil não predomine muito essa ideia de fazer coisas através de associações voluntárias. Um dos diagnósticos do sucesso da civilização americana que o francês Tocqueville fez quando escreveu Democracia na América foi essa: a capacidade dos americanos de se unir em associações voluntárias. No Brasil, as ONGs esquecem a letra N, são OGs, são organizações governamentais, porque o governo que banca, é o governo que banca todas elas. Então, como é que você vai ser independente, criticar o governo e atacar, se você depende dele? O cão não morde a mão que o alimenta. Em sua opinião, como em sua opinião pode se trabalhar para desenvolver atitudes, Juliana? Existem várias formas, cada um dentro da sua vantagem comparativa, porque eu acredito no livre mercado e na divisão de trabalho, e da sua capacidade, né? Quer dizer, eu faço o que eu posso, eu escrevo, eu dou palestra, o outro vai ajudar conversando com os amigos dele, tentando convencer, e
trazendo à tona alguns assuntos. O outro tem uma editora, vai eventualmente bancar alguns livros. O outro vai doar livros que ele gosta. E por aí vai. Quer dizer, cada um vai ajudar dentro do que for capaz, no seu entorno, na sua realidade, e focando na sua vantagem comparativa. Juan Marques, foi citado por você anteriormente que os pilares do crescimento do Brasil não se sustentam. Por quê? Ótimo ter a oportunidade de falar sobre isso. 2 minutos, viu? Porque nosso crescimento, aí é dureza. Não, 2 minutos. Nosso crescimento tem basicamente 2 grandes pilares no Brasil hoje em dia: crédito e estímulo fiscal. Nenhum dos dois são sustentáveis sem as reformas estruturais. Vão bater nos gargalos logo à frente. Não há investimento para fazer infraestrutura funcionar direito no país, não há reformas trabalhistas para fazer o setor trabalhista funcionar, não há reforma previdenciária, não há nada disso. Então, há uma extensão de crédito de bancos estatais, basicamente, o BNDES, está muito em debate isso na imprensa hoje em dia, e há estímulos fiscais do governo. Isso não se sustenta por si só. Vai bater nos gargalos. Não está assinado, mas seria uma solução se tivéssemos como colocar na direção do país um grande administrador privado, já que este não usa dos benefícios públicos tão escancaradamente? Eu acho que era essa aqui. Não acho que daria, certo? Acho que muitas pessoas, quando eu faço esse discurso todo, eu tive que escrever um artigo em resposta. Por que você não vai, então, para a política? Para de falar e vai para a política, né? Por isso que eu me defendi, primeiro, acreditando no poder das ideias. Segundo, porque se eu fosse hoje alçado ao patamar de deputado, sei lá o que, jogado em Brasília, eu ia ser comido vivo. Eu ia ser expelido de lá ou morto. Ou então, a frase que Lord Acton já tinha dado, que é o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. É mais fácil um sujeito ser corrompido pelo poder do que mudar o poder de dentro. Então, não adianta achar que vai chegar um Messias Salvador, um empresário, e fazer acontecer lá. É preciso mudar o sistema. O sistema é mudado de baixo para cima, com mudanças estruturais e sustentáveis. Você acha que o que falta no governo é gestão, pois qual a principal diferença entre o empresariado e o político? Não, empresário e o político. Estudo, conhecimento? Pergunta da Fernanda Andrade. Não só isso, é mais ou menos a mesma pergunta, e não só isso. O que falta são os mecanismos de incentivo. É preciso ter isso em mente. Foi muito dito aqui, pelo nosso diretor, foi muito dito aqui a questão da meritocracia, e, aliás, eu comecei assistindo aqui uma premiação dos melhores alunos. Ora, isso é meritocracia, isso é o mecanismo de incentivo adequado, onde o sujeito vai virar e falar, poxa, se eu me esforçar mais e conseguir me superar, isso vai ter reconhecimento, isso vai ter um ganho para mim. Agora, na política não há muito isso. O mecanismo é todo perverso. Então, é preciso mudar o sistema. É preciso reduzir o poder de economia concentrado hoje nas mãos de Brasília e devolvê-lo ao povo. Laurício Souza Venturini. Rodrigo, qual a sua opinião sobre as violações dos direitos humanos em Cuba e o silêncio por parte do governo Lula? Absurdo, isso me exaspera, eu realmente fico angustiado. Quer dizer, eu diria que de todos os campos terríveis de herança maldita desse governo, eu diria que o pior, na minha opinião, foi na política externa. Perdeu tudo que tentou como causa, que era por uma questão megalomaníaca de assento no Conselho de Segurança da ONU e coisas do tipo, e afinidade ideológica. E a questão de Cuba foi sintomática. Quer dizer, no dia que morreu o sujeito, estava lá o presidente abraçando Raul Castro, Fidel Castro, e fica por isso mesmo, ainda comparou o cara a presidiário no Brasil. É podre isso, na minha opinião, é podre. Eu acho que a perda de capacidade de indignação do povo brasileiro com demonstrações tão antiéticas da maior liderança política do país é muito preocupante. Felipe Alves. Essa aqui é o seguinte, 2 minutos para essa aqui vai ser pouco, mas vou ter que te segurar. Um breve balanço dos 8 anos do governo Lula. Te segura, meu. Calma, muita calma, Rodrigo. Vou te surpreender, então. Respondo em uma palavra. Terrível. Não, o grande mérito do governo foi não ter feito tudo que defendeu a vida inteira. Foi ter mantido a carta ao povo brasileiro, tendo que ter escrito aquilo de última hora para ser eleito. Foi ter sido incoerente, portanto. Foi ter sido incoerente com o passado. Não foi incoerente com a carta. A carta escrita foi para isso.
ele manteve o pouco que prestou do governo anterior. Também teve muito pouco. Você podia ter perguntado o que prestou do governo anterior. Muito pouco. Mas teve alguma coisa.